três pontos importantes me chamaram a atenção no livro de Isaías, no capítulo 7, 8 e 9, que vamos hoje aqui juntos meditar. Uma mensagem ou notícia te causou aflição? Os religiosos não gostarão de ouvir isso. E aprenda a romper com o engano. Venha comigo a partir de agora, estamos indo de Gênesis a Apocalipse neste Devocional 2024. E no capítulo 7, no versículo 2, diz assim: Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás, que era o rei naquela ocasião, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Naquele momento em que ele recebeu a notícia que exércitos estavam se unindo para guerrear contra ele, o rei Acás, então, ao receber aquela mensagem, aquilo agitou o seu interior. Da mesma forma que o rei Acás ficou aflito e agitado com a mensagem de guerra que recebeu, quando recebemos uma notícia que mexe conosco, ficamos assim. São tantas informações e notícias que chegam até nós via sites, redes sociais, listas de transmissão, grupos de mensagens, rádio, TV, que nos deixam aflitos. Devemos nos apegar às boas novas da palavra de Deus, para blindar a nossa mente e confiar que Deus está no controle de nossas vidas. Lá no capítulo 8, no versículo 6 ao 8, a palavra de Deus diz assim: Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, da tua terra, ó Emanuel. Desprezar as águas de Siloé, que aqui estão escritas, significava desprezar a paz que vem de Deus. E por essa razão seriam inundados e devastados pelas águas impetuosas do Eufrates, que simbolizavam a Síria. Quando nós desprezamos a paz que vem de Deus, por não permanecermos em comunhão com Ele, somos devastados pelos tormentos desta vida. Devemos permanecer em paz com Deus para termos a paz de Deus. Lá no versículo 12 ao 14, diz assim: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Preste atenção nesse detalhe. Os religiosos não gostarão de ouvir isso agora. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Naquela época, o povo vivia na religiosidade. Por isso que eles faziam alguns rituais, seguiam tradições que tinham sido naquela época
determinada por Moisés lá no Monte Sinai, e eles vinham seguindo à risca, mas de forma religiosa em algumas ocasiões. A religiosidade prega que isso e aquilo é pecado, ou isso e aquilo pode ou não pode. Quando vivemos em comunhão com Cristo, temos a consciência do que nos faz tropeçar. Mas jamais vivemos bitolados ou com a mente aprisionada em ideias criadas por homens que não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras. É comum quem está debaixo de uma religião receber fardos e ser manipulado para não sair debaixo deste fardo. Pois se sair, estará, entre aspas, caminhando para o inferno, se tornará, entre aspas, um ex ou um caído, como Lúcifer, sairá, entre aspas, da cobertura espiritual. E por aí vai. Mas de nada precisamos além de Jesus e da sua santa palavra. Por isso, naquela ocasião, o profeta Isaías falou sobre essa questão de não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Ou seja, os religiosos, eles tudo conjuravam. Mas Deus, através de Isaías, disse: não é deste jeito. Lá no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É inteligente e coerente essas perguntas. Pois o que pode fazer por nós aquele que já se foi? Esta prática era comum entre os povos pagãos que rodeavam Israel. Deus sempre alertou o seu povo para não se deixar influenciar pelas práticas pagãs dos seus vizinhos. Devemos guardar a nossa fé em Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Aleluia! E lá no versículo 2 ao versículo 4 e no versículo 6 ao versículo 7, entramos em um momento profético das palavras de Isaías. Quando diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aí lá no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja, é o zelo dele e não as nossas obras e o nosso empenho. Essas palavras são profecias para os nossos dias. Essa luz é Jesus, que realiza em nós a sua ação salvífica. Através dele, a escravidão do pecado foi rompida. Você pode confirmar isso em Lucas 2:32 e João 1:5 e 8:12. A palavra jugo está relacionada ao pecado. Mediante a morte na cruz, o Messias Jesus quebrou o jugo.
quando deixamos Ele governar nossas vidas, a paz reina em nós. E para terminar, o versículo 16 deste mesmo capítulo diz: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Como está escrito na palavra de Deus sobre o devorador lá em Malaquias, aqui também fala que os seus guias, pelas suas atitudes e comportamento e mensagem enganadora, levariam o povo também a serem devorados. Para não sermos guiados por enganadores, devemos estudar a Bíblia diariamente. Assim, não dependeremos de terceiros que se autodenominam líderes espirituais. Congregar em uma igreja, ouvir a palavra é importantíssimo e jamais devemos de deixar de congregar. Mas devemos construir nosso relacionamento íntimo e individual com Deus para que tenhamos o entendimento entre religião e o Evangelho, verdade e o engano, a graça de Jesus e os nossos próprios méritos. Se o vídeo de hoje ajudou você, então compartilhe no seu story, nas suas listas de transmissão, nas suas redes sociais. Deixe aí o seu like e o seu comentário e amanhã retornaremos com o Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.